Parece cópia do outro que ele deixou em passadas existências. Aquela que mais agradou e fica mais fortemente impressa na consciência, esse é o fato. Não que o corpo herde traços de outros corpos por leis que regem a matéria e a informação. A herança mais acentuada, biologicamente falando, são as características físicas dos pais, pois as pessoas imprimem, nos seus próprios genes, a vida que levam, em relação à enfermidade e até o próprio caráter. Os filhos, então, nascem predispostos a tais enfermidades. Como os espíritos que se reúnem em família estão espiritualmente endividados, mais ou menos no mesmo nível, eles, sem generalizar, podem vir a sofrer as mesmas doenças dos seus ancestrais. Como, entretanto, a misericórdia de Deus pelas mãos de Jesus é muito grande, pode-se livrar de muitas enfermidades que vêm pelos fios das heranças, desde quando se compreenda o que deve ser feito para a devida limpeza kármica. O dever do devedor é pagar. Acontece muitas vezes, e por certo é o que mais acontece, que espíritos de baixa vibração aparecem em outros corpos com pouquíssimas mudanças, tanto moral quanto física. Somente o tempo modificar-lhes-á, devagarinho, e inúmeras reencarnações, os traços. Quando já compreendemos essas leis, podemos e devemos nos esforçar na nossa própria melhoria espiritual. Analisemos o que somos e passaremos a ser melhores. Observemos nossos pensamentos, analisemos nossa fala, nossa vida, e vejamos se ela está em sintonia com Jesus. Procuremos com Jesus os meios mais rápidos de saldar nossas contas, que ficaremos livres, com mais rapidez, do grilhão da dor, cuja semente nós mesmos plantamos. Não devemos pensar que somente em corpos bem moldados se encontram espíritos de elevação. Pode ser, e quase sempre é, o contrário. Os grandes missionários pedem corpos sem atração física, para que eles possam desempenhar melhor sua missão. Reconheceremos essas almas pela vida que levam, pela presença benfeitora, pelo amor que desprendem na sublimação do próprio amor. Jesus é o sol espiritual que nos guia a todos. Se queremos melhorar, não nos esqueçamos do Mestre, que ele não nos esquece. Se queremos viver de boas heranças, devemos procurar herdar as qualidades enobrecidas de Jesus. Basta que queiramos. Comecemos, que ele ajudar-nos-á na conquista. Convidamos os pais a observarem os seus filhos, notando o que têm para consertar moralmente e trabalharem com amor, pois Deus opera com todos, no silêncio da vida. Cada esforço de aprimoramento é semente de luz para todos os corações do grupo familiar. O dever da família humana é trabalhar no sentido de todos por um e um por todos. Façamos qual o sol e a chuva, a água e o ar, que operam constantemente sem exigências, que a luz nascerá em nós. Capítulo 14, Livro dos Espíritos, questão 218, Ideias inatas. Certamente que o espírito quando encarnado tem vaga lembrança daquilo que ele foi em reencarnação passada. A consciência registra tudo o que pensamos e fazemos, como sendo um livro divino. Quando na Terra, movendo-se em um corpo de carne, aparecem, de vez em quando, na mente, as ideias chamadas inatas. São pensamentos guardados na sensibilidade espiritual, de modo a irradiar-se, quando preciso, para a mente ativa, e essa, sendo educada nos conceitos de luz de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-lhes guarida ou expulsa-os de seu mundo mental, quando indesejado. Eis aí a limpeza que devemos fazer dentro de nós mesmos para estabelecer-se a harmonia consciencial. Alimentamos, por vezes, muitos erros, inspirando-nos em velhas ideias que emergem do passado para o nosso presente. Em casos diversos, sendo encarnado um espírita, ele aponta logo como culpados, os irmãozinhos das sombras, atribuindo a responsabilidade aos obsessores. Na verdade, as ideias são filhas do próprio obsediado. Algumas religiões põem culpa no Satanás e procuram expulsá-lo com gritarias e orações.
Cada religioso procura uma desculpa, se esquecendo de que somente atraímos para nós segundo o que somos. As nossas ideias têm vida, muitos sabem desta verdade. Quem as cria, torna-se seu pai, e mesmo se elas saem de nós, ficam sempre vinculadas à casa paterna. Procuremos, pois, mudar a nossa vida, baseando compará-la com a vida de Cristo. Todo esforço neste sentido é válido, e sempre temos companhias que nos ajudam nas transformações das trevas para a luz. Quando o espírito reencarna, traz consigo seu mundo mental, e quando parte deste para o além, também leva o que construiu pelos pensamentos, palavras e obras. Os nossos testemunhos são nossos agentes, que nos libertam ou nos escravizam. A doutrina dos espíritos, pode-se dizer, é a misericórdia dos céus para a terra, porque ela nos avisa, antecipadamente, a verdade, de modo a começarmos, mesmo na terra, a sentir e a viver a luz da espiritualidade superior. Impossível descrever todos os acontecimentos como sendo iguais na pauta das reencarnações dos espíritos. Há muitos deles que em uma existência não têm conexão alguma com a anterior, dada a incrustação da sua ignorância. Outros, às vezes, por piedade dos guias espirituais, não conseguem fixar essas ideias inatas, para não complicar mais a vida presente. Quando necessário, os benfeitores estimulam as ideias do passado a flutuar na mente presente, como meio de educação e limpeza do magnetismo inferior que por vezes, se esconde nas dobras da consciência, por séculos. Não podemos dizer aqui que os espíritos das sombras não inspiram as criaturas na Terra. Isso se processa frequentemente, mas, sempre sob vigilância da luz. Ninguém carrega fardo que não suporte. Na verdade, a luz se encontra na Terra com muito mais fulgor do que se pensa. Onde quer que estejamos, a nossa visão vê e nossos ouvidos escutam a mensagem de entendimento espiritual. Basta observarmos, desde o nascimento até a entrada nas fronteiras do que chamamos desconhecido. O Espiritismo veio completar o que Jesus não podia dizer naquela época, nos dando a segurança, de modo a compreendermos o valor da sua ressurreição e da comunicação dos Espíritos, os mesmos homens que viveram na Terra. Procuremos vigiar, analisando todas as ideias que surgirem em nossa mente. Quer sejam ideias inatas, ou provindas de irmãos das sombras, não importa, importa que devemos destruí-las, quando inconvenientes. Procuremos pensar no bem e vivê-lo, pensemos no amor, amando, que neste esforço permanente, as mãos invisíveis ajudar-nos-ão a concretizar o nosso ideal de iluminação interior. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 219, Conhecimento anterior. O espírito muda de corpo, como se muda de roupa, no entanto, o agente de luz é o mesmo, e a lei permite a variedade de instrumentos de carne, ou de corpos, para melhor desempenho da alma e enriquecimento das suas experiências, a caminho da luz. É de se notar grandes conhecimentos em criaturas sem nenhuma escolaridade naquela existência. Onde adquiriram tais verdades? Somente a reencarnação pode dizer que esses conhecimentos vieram do passado, em vidas sucessivas, de modo que eles afloram no presente para mostrarem, no silêncio da vida, que existe a reencarnação ou, pelo menos, para pôr os célicos a pensarem. Esse fenômeno se vê em escritores chamados autodidatas, em oradores fluentes, em políticos fecundos, e mesmo em filósofos, enfim, em todos os ramos da ciência, da filosofia e da religião se encontram esses personagens que nos fazem meditar. A bagagem vem do passado, onde eles aprenderam todas essas coisas. Mesmo em uma existência, sem frequentar escolas, o espírito relembra o aprendizado, em muitos casos com a ajuda dos espíritos guias. Um exemplo valioso é o caso de Jesus. Ele não estudou nas escolas humanas e tinha todos os conhecimentos que os humanos todos juntos pudessem reunir e ainda muito mais, porque do que falou,
e que alguma coisa ficou registrada nos evangelhos, há 2000 anos, ainda se encontra atualizada, porque é a base da filosofia universal. Somente a ignorância nega esse poder do Mestre. Ele veio nos ajudar a viver melhor e foi expulso pelos pseudo-sábios. Se tornasse a voltar aos nossos dias, quando escrevemos essa página, é bem possível que os novos fariseus tornassem a crucificá-lo. A sua grandeza era tamanha que, naquela época, já dizia o Mestre, eles não sabem o que fazem. Não são maus, mas ignorantes. Vamos escutar esses sábios inatos, pois eles trazem muitas coisas importantes para o nosso bem. Vários deles deram a própria vida na sustentação da verdade, como no caso de Sócrates, na Grécia. O passado está sempre ligado ao presente e, quando necessário, derrama neste o seu manancial de luzes em favor dos que vivem no mundo. Entretanto, é bom que observemos se o que nos vem à mente é realmente educativo. Não o sendo, é de bom alvitre que o recusemos, para não cairmos em novas tentações. A doutrina codificada por Allan Kardec é a escola para todas as almas, de modo a instruí-las, preparando-as para a volta ao lar espiritual. Quanto tempo ganharemos com essa instrução? Sabemos que muito tempo. Se algum dia surgirem em nossa mente pensamentos negativos, não precisamos nos preocupar com esse fenômeno. Isso é natural no ser humano. Procuremos corrigi-los sem culpar os outros pela infestação desse mal criado por nós mesmos. Comecemos a corrigir, que todo o trabalho de iluminação tem o apoio de Deus, e as mãos invisíveis nos ajudam de todas as formas. Demos campo fértil às boas lembranças do passado, sufocando-as mas logo que surjam. Todos os grandes místicos passaram por esses processos de limpeza. Vejamos as palavras de Paulo: o que quero, não faço, e o que não quero, isso eu faço. Paulo aos Romanos, 7,15, eram pensamentos do passado que brotavam em sua mente vigorosa, induzindo-o ao mal, às contradições. Mas ele lutou e venceu a si mesmo, acendendo a luz no coração e instalando a harmonia na consciência. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 220, perda de faculdades. O espírito, ao reencarnar-se, pode perder, temporariamente, algumas das suas faculdades já conquistadas para que outras aflorem de seu mundo interno. As faculdades já conquistadas, despertas na consciência, adormecem por determinado tempo, em favor de outras que precisam ser desenvolvidas no campo da existência atual. O espírito é uma luz imortal, chama essa que cresce no crescer da vida. De nada carece internamente pois é perfeito desde quando saiu de mãos perfeitas. No entanto, todas as faculdades no primitivismo se encontram em estado de sono, para serem despertadas pelo esforço próprio, com a força do tempo, dirigidas pela mente divina. Na verdade, somente perdemos o que se encontra fora da lei, e isso é uma proteção espiritual, que nos compete agradecer ao Pai Celestial. Todo o céu, como Deus, todos os poderes, como luz, se encontram dentro de nós em estado latente, à espera de mãos espirituais que trabalhem usando a nossa boa vontade, pelos canais do coração, para que no amanhã sejamos luz da qual nós próprios somos oriundos. Essa revelação de O Livro dos Espíritos vem nos trazer esperança, por nos afirmar que nada se perde das belezas espirituais que são geradas do amor, e que esse amor, na vivência de Cristo, é vida. A doutrina dos Espíritos, expressa na codificação de Allan Kardec, é como luz benfeitora a nos mostrar os caminhos mais certos da libertação. É o conhecereis a verdade que Jesus anunciou para todos os seus seguidores. Grandes músicos do passado, se voltarem a reencarnar, em certos casos podem nascer sem nenhum interesse pela música, com fortes tendências para outra, ou outras artes. Não que perderam o que conquistaram, as experiências, já dissemos,
ficam no arquivo da consciência profunda para serem utilizadas quando conveniente, sob o impulso dos sentimentos elevados. Somente quando chegamos a determinada perfeição, é que podemos, e é da lei, usar todas as qualidades conquistadas, ou despertadas, quando a conveniência em Cristo pedir ao coração. Essa lei universal de que nada se perde, principalmente com as nuances da lei eterna, nos traz muita alegria. Quando a alma difunde sabedoria como entende, sem consultar a própria natureza divina, é como semente deteriorada, que morre com o tempo, mas que sempre deixa um saldo de contradições no nosso mundo interno, e gastamos muito tempo para a devida limpeza em todas as intimidades dos corpos que nos servem de vestimentas espirituais. O Espiritismo se encontra encarregado de instruir os homens acerca da verdade, para que essa verdade os liberte. Quando todos nós nos conscientizarmos do que podem nos trazer os maus pensamentos, quando a vivência dos bons nos mostrar os resultados agradáveis do amor, passaremos a nos esforçar de maneira a copiar Jesus em todos os seus ângulos de ensinamentos e de vida. Um motivo muito forte para esquecermos o que já conquistamos de bom é o mau uso que por vezes fazemos de certas faculdades durante o estágio que tivemos na Terra. Isso é para o nosso próprio bem. E a oportunidade nos pede renovação de vida, de entendimento de ideias e de vida. E para onde apelar? Buscar novas forças. A resposta é simples: Jesus. O Evangelho é a fonte de vida e as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. Devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos fazer, ou que estejamos fazendo, que esse esforço não ficará em vão. As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 221, Lembranças retrospectivas. Sim, o homem primitivo tem lembranças retrospectivas das leis naturais e da verdadeira vida, que cintilam em todo o universo. O espírito, antes de tomar um corpo humano, entra em aprendizado intensivo ou, como queiramos dizer, na teoria de todas as leis universais, de modo que o conhecimento fica gravado, por leis ainda desconhecidas pelos encarnados, na consciência profunda, de sorte a dormir dentro de si para, quando preciso, despertar com todo o fulgor na mente ativa. Isso se faz na gradação que se imprime a necessidade de progredir. A consciência é um engenhoso mecanismo espiritual, de forma que a vida mostra uma lucidez nos trabalhos que realiza. As lembranças são frutos das experiências teóricas, levando, a cada dia que passa, o candidato à realização do aprendizado. A vivência vem depois, com a maturidade da alma. É neste sentido que todas as raças mais ou menos primitivas se dispuseram a ritos inúmeros, mas todos com fundamentos na vida futura. Para que possamos interpretar a verdade como ela é preciso mais vivência de corpo a corpo, ajuntando experiências dos mais velhos, na forja do tempo e do espaço. Deus é Deus de bondade e de amor, que sempre envia, ao meio de raças primitivas, espíritos de alta iluminação, vestindo corpos rudes, mas com a alma vibrando em planos de alta compreensão. Em tempos passados, foram os profetas guias de muitos povos, anunciando a verdade para que ela pudesse libertá-los de preconceitos carcomidos e inúteis à elevação das almas, no nível espiritual em que se encontravam. Mesmo o homem de mais evolução tem, de vez em quando, recordações do passado, e essas o levam a procurar preceitos compatíveis com as suas necessidades. Por esta razão, a doutrina dos espíritos não precisa violentar consciências, vista que cada qual se encontra no lugar certo, e a maturidade o guia pelos caminhos que a necessidade requer. Sempre estimulamos a todos para orar e aprender a orar porque, na meditação com Jesus, vamos escolhendo, por recordação, no silêncio do mundo interno, as trilhas da verdade, e descobrindo as leis naturais que nos sustentam a vida,
que guiam os sábios e são obedecidas pelos santos. Por sua vez, o ignorante igualmente responde pela sua ignorância. Mesmo que suas faltas tenham atenuantes, as leis se encontram escritas no livro divino da consciência de cada um, livro esse que se encontra sempre aberto, a desprender avisos para o coração, na fulgência dos sentimentos. Deus está sempre presente em todas as criaturas, desde o mais rude espírito nas selvas, até os grandes sábios da chamada civilização humana. Está presente desde o átomo ao anjo, distribuindo seu amor em todas as direções. A doutrina dos espíritos, que nos afirma que a vida continua e que ninguém morre, é tão antiga quanto o universo, por ser baseada nas leis formuladas por Deus. Jesus Cristo mostrou a todos, principalmente aos seus seguidores, que a morte é a vida. Anunciou que retornaria depois do Calvário e cumpriu a promessa, selando, assim, a esperança com a verdade, e dando alegria a toda a humanidade. Se porventura surgirem em nossa mente lembranças do passado, procuremos interpretar o aviso e melhorar a nossa conduta, porque o objetivo de quem acompanha Jesus Cristo é a pureza dos sentimentos, e o aprendizado do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, com todo o esplendor. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 222, troca de corpos. Falando de reencarnação, estamos buscando lembrar aos espiritualistas dessa lei que vigora em todos os mundos habitados, a troca de vestes para a renovação dos sentimentos. A reencarnação é aceita há tempos imemoriais. A antiga Lemúria já alimentava essa crença nas vidas sucessivas, como, igualmente, a Atlântida. Depois, a herança passou para a Síria, Egito, Índia e Indochina. Como a verdade permanece de pé sob quaisquer circunstâncias, ela atravessou séculos e milênios com variadas roupagens, mas nascendo e renascendo em muitos países, como luz que deveria, algum dia, clarear como o sol da verdade. A reencarnação encontrou seu ambiente favorável na doutrina espírita, até mesmo como princípio, como lei irremovível, para explicar muitos aspectos das desigualdades entre os seres que estagiam na Terra. Somente as vidas sucessivas nos mostram a bondade de Deus e a sua justiça. Pitágoras já pressentia a necessidade de crer na reencarnação, embora distorcendo seu fundamento, dizendo que o homem poderia voltar a tomar, em outra época, corpos de animais, dando a esse sistema o nome de metempsicose, mas o Espiritismo vem corrigir esse erro, mostrando que não há regressão na marcha progressiva das almas. Buda falava largamente da necessidade dos espíritos tomarem novos corpos, como necessário se faz que o ser humano troque de roupas quantas vezes for conveniente. Santo Agostinho lembra, em suas Confissões, de forma que o leitor inteligente reconheça, a sua crença na reencarnação. Tudo na vida renasce, não somente os espíritos, basta que meditemos um pouco na vida e na ascensão espiritual. Allan Kardec encontrou nas vidas múltiplas o alicerce da doutrina dos espíritos, e todos eles, por intermédio de variados médiuns em lugares diferentes, confirmaram a doutrina das vidas sucessivas. Isso é um bracejar de alegria nos corações de todas as criaturas, porque, além de revelar a verdade, nos mostra oportunidades de granjear condições elevadas em vários caminhos do aprendizado. Compete a todos os companheiros, principalmente da área espírita, meditarem na reencarnação na sua função divina e humana, passando a melhorar moralmente. A reforma moral é a semente de luz a iluminar os caminhos do futuro. Allan Kardec tece comentários inteligentes em O Livro dos Espíritos sobre a reencarnação, a fim de facilitar aos homens essa crença de luz cheia de esperança para todos os corações que sofrem. Se não nos lembramos das nossas vidas passadas, isso constitui uma bênção de Deus, por não suportarmos viver duas vidas em uma existência, mas, no fundo da consciência,
Há sempre uma voz que não deixa apagar essa crença na troca de corpos, sem o limite das nossas intervenções impostas e impulsionadas pelo orgulho e pela vaidade. Deixemos refilhar em nossos corações a intuição da vida futura e da lei que nos garante muitas vidas no plano físico, para que a alma cresça e desperte todos os seus dons de ouro, como sendo sóis e estrelas, onde a consciência em Cristo viva na plenitude da felicidade. Quem nega a reencarnação não pensou que Deus não pede opinião aos homens para fazer leis que garantem e iluminam esses mesmos homens, filhos do seu coração. Estudemos, pois, as grandes vidas, e analisemos as menores, para que a nossa razão nos mostre a realidade em Cristo. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 223, Intervalo das Reencarnações. Há muitas dúvidas sobre o tempo que a alma espera entre duas reencarnações, para a volta em novo corpo à Terra, ou em outros mundos, mas o Livro dos Espíritos não se esqueceu de tocar neste assunto, para esclarecer aos que iriam naturalmente interrogar. O tempo que se gasta para a alma voltar novamente ao corpo é variável. Alguns voltam imediatamente, dependendo das necessidades do espírito. Os mentores espirituais, achando conveniente, mostram ao reencarnante que seria o melhor para ele a volta sem demora. No entanto, há outros para quem a demora é caminho mais inteligente, para recolher experiências necessárias à segurança da volta. A variação, nesse assunto delicado das vestes na carne, é de zero ao infinito. É uma oportunidade valiosa para todos os espíritos que desejam ascender, despertar seus valores na profundidade da consciência. Devido às vibrações pesadas da Terra, o espírito, quanto mais iluminado, mais tempo, normalmente, espera para voltar à mesma. Alguns podem gastar 1000 anos para a descida da carne, com missão divina de instruir e dar exemplo de amor para a humanidade, como no caso de Francisco de Assis, o poverello da Umbria. Nos mundos superiores, entretanto, o tempo se encurta, mesmo em se tratando de espíritos iluminados, por encontrarem, na atmosfera do mundo, ambiente favorável, visto que todos os pais nessas regiões são conscientes da lei da reencarnação, favorecendo, assim, a chegada do missionário da verdade. Vários livros mediúnicos se referem aos processos da reencarnação, de modo a conscientizar o leitor da verdade para que ele, quando oportuno, venha ajudar nessa delicada operação, junto aos benfeitores da espiritualidade superior. Se queremos uma reencarnação melhor no futuro, não desprezemos as mudanças, os consertos morais, e para tanto procuremos Jesus. Seus preceitos são eternos e vibram na eternidade da vida, sendo caminhos que nos mostram a felicidade e como conquistá-la. Estudemos as vidas dos seus discípulos e dos grandes personagens que estiveram na Terra com a missão sagrada de elevar o homem, que encontraremos nos seus exemplos, a força indispensável para a renovação dos nossos velhos costumes. O fora da caridade não há salvação é a meta de luz, traçada pelo Espírito que a escreveu na vivência de cada dia. Necessário se faz que entendamos o que é caridade. Isso é possível se já conhecemos o Cristo, e se aprendemos a orar, porque a oração é o canal divino por onde receberemos a intuição do Senhor. Na variação do tempo, a força da verdade fez gerar a compreensão das leis naturais que nos garantem a vida e nos levam a sublimar os sentimentos. Precisamos conhecer não somente a vida na matéria, como a vida em espírito, e essa necessidade é bem maior entre os encarnados. Falamos aos de boa vontade, para que eles aproveitem as oportunidades oferecidas pela doutrina espírita de modo prático, e conheçam a si mesmos, para que o conhecimento da verdade seja mais fácil. Deixemos acender em nosso coração a luz do entendimento, que essa luz servir-nos-á para a jornada que Jesus deseja que empreendamos. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 224, Espírito livre. Chamamos o espírito, quando fora do corpo, de espírito livre,
No entanto, é bom que se saiba o que é liberdade, no sentido que falamos. A liberdade cresce com o crescimento da alma em todos os planos da existência. Todos os aspectos da liberdade, para as criaturas de Deus, têm limites. Somente para o Criador, desaparecem as fronteiras. Já dissemos antes que os intervalos da reencarnação são sem limites. Não podemos precisar uma quantidade de anos para que o espírito volte a um novo corpo de carne, pois nesse processo atuam muitas leis, como a sua própria vontade, e Deus é tão bom que tolera e mesmo aceita, até certo ponto, as escolhas das almas. Diz-nos o Livro dos Espíritos que o intervalo pode durar desde algumas horas até milhares de séculos. Que não cheguemos a tanto, porque a maioria dos espíritos obedece à inspiração dos benfeitores espirituais, que os aconselham num certo preparo, para depois tomarem novos aparelhos fisiológicos, com etapas diferentes das que tiveram. Em muitos casos, encontram-se com pessoas diferentes, formando, assim, novos laços de amor e de fraternidade. A formação das colônias espirituais é justamente para orientá-los neste sentido, de maneira a aproveitar o tempo na obediência às leis naturais. Quando lançamos uma semente ao solo, a razão nos pede para esperar um pouco para que ela desabroche e cresça, dando frutos. Assim também, nesse ritmo de ideias, é a alma. Ela é semente de Deus que deve ser lançada na carne, quantas vezes forem necessárias, objetivando o aprimoramento da consciência e a grandeza do coração. A fluência dos dons espirituais nos aparecem com mais nitidez pelas trocas das vestes carnais. As experiências nesse sentido vicejam com mais intensidade. É a luz que se põe em cima da mesa, como sendo a nossa consciência. O espírito, quando toma carne, é como se carregasse uma cruz, que deve suportar por toda a existência, onde milhares de problemas o afligem e outro tanto de dores vem esmagar o vaso da sua mente, para que desabroche do centro da vida o perfume do amor. O espírito somente se libertará pelo conhecimento da verdade, não só em estudos de inumeráveis teorias, mas quando passar a vivê-las no plantio de cada dia. A demora em reencarnar-se pode ser uma punição, pelo mau uso que se fez das qualidades espirituais recebidas do Criador. O sentido primordial da vida, em todos os campos da criação, é despertar as qualidades nobres da consciência, para que o coração seja o canal da intuição, por onde possa falar o Cristo interno de cada criatura. Existe em nós uma profusão de luzes que falam por si. Falam da existência do Criador, bem como anunciam uma grande esperança para todas as almas da terra, ao revelar que temos um guia que não nos deixa órfãos. O espírito, quando na carne, fica tolhido nas suas faculdades mais íntimas, de modo que em todas as novas reencarnações começa o exercício do aprimoramento espiritual, e em cada uma delas é certo que as possibilidades de evoluir são melhores, desde quando se esforce progressivamente. A doutrina dos espíritos é, pois, uma bênção de Deus. É a escola que deixamos de frequentar depois da desencarnação, por sairmos da carne já sabendo as primeiras lições das leis vigentes no mundo espiritual. Eis porque descem constantemente lições e mais lições pelos processos mediúnicos, facilitando, assim, a todos os de boa vontade para a realidade de que o espírito continua vivendo mais depois do túmulo. Apeguemo-nos a Jesus, que nunca erraremos o caminho para Deus. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 225, O mundo espiritual. A erraticidade, no dizer de O Livro dos Espíritos, não constitui um estado de inferioridade. É como no plano da terra. Existem almas de todas as qualidades, desde o homem primitivo até o missionário de Jesus, todos juntos no mesmo plano, mas cada qual vivendo o seu mundo peculiar à sua situação espiritual. No plano espiritual ligado à crosta, há uma profusão de qualificações espirituais, mas como o céu, no dizer de Jesus,
se encontra igualmente dentro da consciência de cada um, despertado ou a despertar. Por vezes estamos juntos mas com vivências separadas. Isso podemos notar entre os animais, entre as plantas e mesmo dentro de um lar. As diferenças nos graus de evolução são enormes. A encarnação é um estado transitório, limitado pelo desgaste natural que sofre o corpo, para nos dar outra oportunidade. Com a desencarnação e a reencarnação, passamos por transes que nos despertam valores guardados nos centros da vida. São emoções que nos levam à necessidade de melhorar, ao passo que, se demorarmos em demasia em aproveitarmos a sublimidade oportuna da carne, nos acomodaremos e os dons ficarão adormecidos no nosso coração em nossa vida. As mudanças em tudo nos levam ao aperfeiçoamento espiritual. Se bem verificarmos, mudamos de minuto a minuto. O que fomos ontem é diferente de hoje. As diferenças são leves, mas um bom observador notará as transformações operadas por leis universais do Criador. Entretanto, existem em nós recursos com os quais, aliados à boa vontade e ao conhecimento, poderemos acelerar o nosso crescimento espiritual, e o Espiritismo nos dá condições favoráveis para tal mister. O excelso benfeitor da humanidade, nosso Senhor Jesus Cristo, nos trouxe todos os meios para que possamos usar com segurança, no devido crescimento espiritual, o Evangelho de vida. Estamos sendo chamados e escolhidos para todas as mudanças de vida, no sentido de retirarmos do dicionário da nossa consciência o orgulho e o egoísmo, pai e mãe de todos os erros, de todas as distorções das leis naturais. Se aliarmos Jesus às modificações, sairemos da terra com as vestes nupciais, de maneira que a nossa entrada no mundo da verdade seja livre de muitos defeitos que trazíamos conosco, na liberdade que nos dá o amor. A doutrina dos espíritos nos tira o medo da morte, pelo prazer de viver com a consciência tranquila. A verdade, aquela anunciada por Jesus, tem o condão de nos libertar de toda a ignorância, predispondo a alma à felicidade, começando aqui mesmo na Terra, mesmo que ela não tenha existência total na área do planeta. A erraticidade, tornamos a falar, para melhor ficar gravado em todos os corações, não caracteriza o estado dos espíritos inferiores. Nela se encontram diversas colônias espirituais, postos avançados de socorro, para receber e instruir todos os espíritos recém-vindos da matéria. Aqueles mais endurecidos acomodar-se-ão em lugares compatíveis com os seus sentimentos sem, entretanto, ficarem órfãos da bondade do Criador, pois sempre receberão, por misericórdia, a visita dos benfeitores da verdade e do bem comum. Que Deus nos abençoe e que o livro dos Espíritos seja mais estudado pelos espíritos encarnados, a fim de que facilite o despertamento da fraternidade universal, começando dentro do coração. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 226, Espíritos errantes. Segundo o Livro dos Espíritos, espíritos errantes são aqueles que se encontram em condições tais que ainda precisam de voltar à carne, para as devidas reformas morais. E no mundo físico, encontram analogia de sentimentos, porque a grande maioria deles, que se encontram encarnados, são almas com fortes tendências para a maledicência, para as guerras, para o ódio, para a inveja e o ciúme, para o orgulho e o egoísmo. O espírito puro, que não precisa mais de reencarnar no mundo terreno, perde essa condição inferior, pois sua consciência se encontra em tranquilidade, e em seu coração vibra o amor em todos os momentos. Os espíritos são semelhantes em todos os mundos habitados, no tocante ao mundo íntimo de cada um, pertencem a diferentes ordens na escala de elevação, porque são de diferentes idades siderais. A maturidade é obra do tempo. Os valores internos vão sendo despertados gradativamente, transformando em celeiro de bênçãos a intimidade do ser. Para tanto, Jesus Cristo é o Mestre por excelência, que se aproximou dos homens por misericórdia de Deus,
nos ligando o grande manancial de fé e de amor que é o Evangelho. Depois de Jesus, aumentaram as facilidades de recuperação das almas em caminho para Deus, pois encontramos a água viva e o pão que desceu do céu. Todos os conceitos evangélicos são coerentes com amor e irradiam a verdade. O Cristo veio tirar multidões de espíritos da faixa dos errantes no espaço, colocando-os como espíritos conscientes da verdade pelos caminhos da pureza espiritual. Ele é a fonte de vida que nos ajuda a despertar as nossas qualidades, de modo a nos tornarmos unos com a divindade. A purificação das entidades espirituais se processa por variados meios, através de sacrifícios, dores, angústias e problemas sem conta. Entretanto, esse é o roteiro de todas as criaturas. Todos passamos pelas portas estreitas, depois de vagarmos pelas largas. A doutrina dos Espíritos, cuja fonte é Jesus, mostrando a sua promessa do Consolador, vem, nos fins destes tempos, nos mostrar com homologia nos anjos, as leis naturais, que nos levarão à perfeição. Não tenhamos medo de abraçar seus conceitos renovados pela força do progresso, que eles se tornarão luzes que não nos deixam perder nas trevas. Se fomos espíritos errantes, sujeitos a novas faltas, temos o Mestre ao nosso lado a nos convidar para a devida reforma de sentimentos, de maneira que eles vibrem no consenso do Cristo, para nos guiar a todos. O Espírito está estagiando na carne, já desperto, compete-lhe ajudar os outros que lhe estendem as mãos, em busca de socorro. Por que negar uma palavra de conforto e de esperança aos que sofrem? Por que negar o pão e a veste aos famintos e aos nus? É o nosso dever afinarmos com amor, aquele amor que desconhece barreiras e avança em todas as direções, para servir sem especular e ajudar sem exigir. Se estamos na dianteira de alguns, já estivemos no lugar deles no passado, e quantos estão à nossa frente de vez em quando voltam para nos dar as mãos. Façamos o mesmo, que Deus e Cristo não nos deixarão a sós. Somente os puros não precisam de reencarnação, nós outros carecemos dessa bênção, para abrirmos os olhos à luz que gera a paz e a felicidade. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 227, Instrução dos Espíritos Errantes. Os espíritos errantes se ajustam em uma escala muito grande, porém, muitos já estão despertos para o aprendizado, mesmo que seja com os homens mais abalizados, no que tange às leis universais. Eles se instruem na vida espiritual em cursos intensivos e no próprio trabalho em colônias espirituais, bem como junto aos homens instruídos da Terra. Assistem muitos congressos dos seres humanos, anotam coisas e se interessam por todas as inovações que se fazem no planeta. Assistimos a muitas reuniões humanas, onde tomam parte grupos de espíritos com intenções elevadas de aprender com eles. Isso é muito nobre aos olhos dos benfeitores do mundo espiritual. Mas há espíritos errantes, sem a maturidade devida, que não se interessam pelo progresso e, pela sintonia, se acham ligados a almas da mesma índole, onde escapa o interesse de servir e de aprender. Quando falamos que a Terra é uma universidade de Deus, é porque nela se encontram grandes almas que vieram trazer a luz do saber e a prática do amor. Basta observar atentamente que as lições elevadas se encontram em toda parte. O Espírito sopra onde quer que seja, diz o Evangelho de Nosso Senhor. É fácil reconhecer o Espírito encarnado que tem a missão de ajudar. Ele é sempre afável, desprendido, e consubstancia sua vida no ambiente do amor e da caridade. Mesmo que esse homem não tenha escolaridade, o que corresponde a diplomas, ele irradia virtudes que agradam e confortam a quem pode observar. A Terra é, pois, uma cópia pálida do mundo espiritual. As almas que têm olhos para ver, encontram celeiros de bênçãos no que diz respeito à instrução, e os que têm ouvidos para ouvir, acumulam dádivas imensuráveis na consciência, onde pode e deve participar o coração. Muitos almejam estadia em colônias espirituais,
das quais têm notícias pelos livros mediúnicos, e se esquecem de que a Terra é uma dessas colônias, de valores indescritíveis, onde as coisas louváveis existem com abundância. Depende da busca ou, se desejarmos entender com o Evangelho, do buscai e achareis. O espírito benévolo tem mais facilidade de compreender as leis naturais que a divindade escreveu dentro e fora das consciências com letras de luz. Jesus Cristo é um sol para toda a humanidade. Ele é a misericórdia de Deus para as criaturas, é a própria voz de Deus a nos convidar para a iluminação mais rápida. Ele deixou para todos preceitos que despertam os valores espirituais, fazendo-nos interessar pelo amor mais puro e pela caridade mais nobre. A doutrina dos espíritos é um posto avançado do mundo espiritual no planeta, porque consola os que sofrem e instrui os que ignoram a verdade. Os espíritos que se encontram encarnados e aceitam o Consolador prometido têm mais facilidade para se prepararem em toda a verdade, de modo que, ao retornarem ao mundo espiritual, chegam lá com algo a mais no coração e muito mais tranquilidade na consciência. Quem se encontra na Terra, movendo-se em um corpo de carne, que agradeça a Deus pela oportunidade valiosa, e faça tudo para compreender as leis que regem o campo fisiológico, conservando com saúde e bem-estar. Quando mais tempo viver no campo da carne, mais possibilidades terá o espírito de aprendizado. Aquilo que ele já conhece para o seu equilíbrio, passará para os que ainda não sabem. Esse é um dos deveres do espírito em marcha para a luz, trocas de experiências, fortalecendo o aprendizado. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 228, Paixões humanas. O espírito elevado, quando toma um corpo humano por missão, sob a influência de Jesus Cristo, quase sempre recebe a herança moral da família. Entretanto, a sua pureza moral lhe dá qualidades e forças no sentido de se livrar de todas as influências negativas. É uma batalha, uma luta em que ele sai sempre vitorioso, podendo ser comprovado pelas vidas dos grandes missionários que estiveram na Terra. A influência do meio, certamente, exerce uma pressão poderosa na alma que participa do ambiente, mas, para tanto, Jesus nos deixou as armas adequadas para a defesa contra todas as investidas das trevas. Há muitos espíritos que, quando partem do mundo físico, levam para o espiritual as paixões que viveram na carne. São espíritos inferiores que, em muitos casos, lutaram para abandoná-las, porém a evolução não lhes conferiu forças para a limpeza do coração e a estabilidade da consciência. Todavia, eles não perderam outras oportunidades, que sempre virão em nome da bondade de Deus. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, disse Jesus. Os espíritos, mesmo no mundo espiritual, têm campo propício para domar suas paixões, depende da boa vontade de quem deseja delas se livrar. As riquezas e as misérias que nos acompanham depois do túmulo são nossas ações, a vida que levamos, tanto no mundo físico quanto no espiritual. Eis porque o Evangelho nos mostra, com brandura, mas com firmeza, que devemos perdoar aos nossos ofensores enquanto estivermos com eles a caminho, pois o perdão traz oportunidades inúmeras para a aquisição de outras qualidades espirituais, como o amor e a caridade. Esquecer orgulho e egoísmo já é um passo de luz em busca da perfeição que tanto nos interessa. Em qualquer posto que ocuparmos no mundo das formas, deveremos tomar atitudes elevadas, e nelas deixar a eficiência crescer e prosperar. Quem persistir no bem, será salvo de todas as investidas do mal. O espírito elevado, mesmo que renasça em meio de ignorantes e distantes da chamada civilização humana, deixa-se conhecer pela pertinácia no modo de viver o dia a dia. Ele conhece e sente as leis naturais, por trazê-las vivas no coração, com assistência da consciência em estado de segurança espiritual. A luz, quando acesa, não se apaga jamais, e os valores, quando despertados no imo da alma, não retrocedem.
A missão do Espiritismo é despertar almas para a vida superior. A doutrina dos Espíritos tem a sagrada missão de tornar os homens melhores, de transformá-los mais depressa, fazendo reviver o cristianismo, de modo a nascer o Mestre no coração de todas as criaturas. O dicionário de amanhã deverá desconhecer os nomes de tantas paixões que os de hoje mencionam com exuberância. Elas ficarão esquecidas, pela influência de Jesus em nossas vidas. Existem inúmeros espíritos que chegaram à Terra com tendências enormes para as paixões humanas. No entanto, ao saírem dela, voltaram livres destas forças negativas, dando glória a Deus e louvando a presença de Jesus em seus caminhos. Vejamos o quanto vale a obstinação no bem, pois esse bem nos mostra todos os caminhos que nos levam ao amor. Observemos nossa vida, analisemos o que fazemos do tempo que nos foi confiado. Se temos tendências para algumas das paixões que o mundo coleciona, varramo-las dos nossos caminhos e coloquemos em seus lugares os preceitos de Jesus, esforçando-nos para vivê-los com alegria, de modo que a fraternidade pura seja o nosso clima de todos os segundos. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 229, o que criamos? A Terra, sendo material visível, palpável, certamente que a ela se ajusta tudo que se refere à semelhança de sua estrutura. As paixões dos espíritos se encontram em faixa diferente e elas acompanham, por leis espirituais, o seu Criador. Assim, pode enfraquecer, e mesmo desaparecer, pela vontade daquele que as alimenta. Quando a alma parte do mundo físico por justiça divina e mesmo humana, ela leva consigo as suas paixões, que atravessam com ela o túmulo sem nenhuma dificuldade, pois isso é uma disposição da alma que, pelo tempo, deve se educar com os resultados indesejáveis das suas criações inferiores. Tudo que criamos afiniza-se a nós e, de certa forma, se encontra ligado ao Criador por fios invisíveis, mas sólidos, de maneira a nos trazer a paz ou a espada. Eis porque necessitamos muito do Cristo. Ele é o Salvador incondicional nos nossos caminhos, nunca se esquecendo dos seus tutelados. Ele deixou o Evangelho como herança para toda a humanidade, e graças aos céus, ele, o Evangelho, já se encontra conhecido por todo o mundo. Os seus divinos preceitos já vibram em muitos corações de boa vontade. A missão da doutrina dos Espíritos é, pois, fazer reviver o Cristo em todos os corações, e deixar que o Mestre nasça em cada criatura, sob as bênçãos de Deus. As leis naturais nos provam a verdade, conhecendo que carregamos as nossas mazelas morais e que elas nos perseguem onde quer que seja. Procuremos neutralizar essas forças incômodas, passando a criar a luz em forma de virtudes, e esse esforço será sempre abençoado pelos seus na presença dos anjos de Deus. Se as paixões nos acompanham depois da chamada morte do corpo, a inteligência nos diz que devemos suspendê-las antes que chegue a hora de partir da Terra para o mundo espiritual. O nosso conselho, de irmão que se encontra do lado oposto do encarnado, é que se deve começar o esforço de purificação hoje, agora, sem perda de tempo, porque todo o trabalho para melhorar moralmente é assistido pelos benfeitores da espiritualidade maior, quando não enviam companheiros que procuram trabalho no afã de também se melhorarem, para que nesse serviço de caridade, todos sejam beneficiados pelo amor. Devemos nos certificar de que tudo o que criamos nos acompanha onde estagiamos. Se construirmos a paz, essa paz faz parte das nossas atividades, mas se semeamos a maldade nas suas variadas formas, ela nos persegue em variados matizes, de modo que somente a verdade que se transforma em amor, pode nos socorrer, limpando a nossa mente e tranquilizando a consciência pela vivência dos preceitos de Jesus, que sempre libertam. A Terra em si nada tem a ver com as nossas criações. O que é dela, fica nela. O que vibra em outra dimensão, permanece girando e vivendo sob o comando do Criador. A nossa felicidade é que o Espírito é imortal em todas as suas atividades,
e é puro em todo o seu conteúdo, visto que as mãos de Deus nada fariam impuro e imperfeito. Somente a verdade domina nossos sentimentos e tem perfeita afinidade com os nossos corações. Tudo que não afiniza com o amor será, hoje ou amanhã, desfeito pelas nossas modificações, e a razão esclarecida nos indicará o caminho certo para encontrarmos o Mestre, que nunca fica separado dos seus tutelados, porque o seu amor ultrapassa todos os obstáculos e vence todas as dificuldades. Se vivemos dentro da atmosfera que criamos, e respiramos os próprios pensamentos onde gravamos nossas ideias, ao conhecermos essa verdade, passamos a modificar a nossa vida, e o melhor caminho é aquele que conhecemos pelo nome de Jesus Cristo. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 230, Progresso na erraticidade. Na erraticidade, o espírito estuda as leis gradativamente, de acordo com o seu interesse por elas. A consciência profunda é um livro sagrado em cujas linhas Deus escreve o estatuto que devemos respeitar, procurando vivê-lo. O espírito em que falta a maturidade não consegue colocar em prática no mundo espiritual o que aprendeu por teoria, mas, aquele já consciente das verdades, se apura cada vez mais em qualquer lugar em que se encontra, porque, em todas as dimensões, Deus lhe dá oportunidades de melhorar, de construir o seu céu no ambiente da intimidade. A carne é uma escola grandiosa, onde aprendemos com os recursos dos problemas, da dor, dos infortúnios, enfim, do Calvário, a despertar os nossos valores, que nos ajudam a nos libertarmos das paixões perniciosas. Vejamos os grandes santos que, sofrendo todos os tipos de dor, empregam variados sacrifícios para ajudar aos outros, e nada os impede de dar exemplos de serenidade e de amor ao próximo. São luzes que Deus acende na terra, pelas quais os sofredores de todos os tipos encontram alívio e se empenham nas mudanças íntimas, pela força dos exemplos desses missionários do bem. De fato, ao espírito envolvido em fortes paixões, torna-se difícil livrar-se delas no mundo espiritual, bem como encontra mais facilidade para progredir como encarnado, pelo ambiente agressivo na terra e pela dor que nela impera. As religiões são meios que o Senhor usa para ajudar as almas em caminho, e com a maturidade de muitas, as bênçãos maiores chegaram com o nome de Espiritismo, a princípio muito combatido. Porém, os homens pouco evoluídos não conseguem apagar o sol com um simples não. A vontade de Deus é sempre confirmada pela presença da caridade e do amor. Os encarnados já despertos pela luz da verdade devem procurar admoestar aos que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver acerca do Evangelho de Nosso Senhor, em espírito e verdade, para que essas almas comecem, ainda na matéria, a se melhorarem, e possam continuar suas reformas morais na erraticidade, pois a luz desconhece barreiras, e não há escuridão que ela não ilumine. Devemos enaltecer o bem dando mãos na sua vivência, pelo menos nos esforçando para tal. Quando nos modificamos por dentro, o exterior aceita o comando interno, passando a mostrar o que somos, e irradiando os valores conquistados. O mundo espiritual se apresenta como escola de primeira grandeza, preparando a alma para as lutas no corpo físico, a guerra na intimidade, de modo a conhecer a si mesmo e adquirir, na conquista do dia a dia, os valores que já existiam na sua intimidade, adormecidos. O espírito progride na erraticidade, todavia, se não tem um certo preparo, encontrará grandes dificuldades, mas, se já tem o princípio do amor aflorado no coração, esse cresce em todos os seus caminhos. O encarnado deve aproveitar a oportunidade, pois está ficando cada vez mais difícil de se alcançar esse prêmio. O Evangelho de Jesus, bem entendido, é o caminho, a verdade e a vida, como ele o fez, para que, ao chegar na erraticidade, o espírito tenha na fronte o selo do começo da reforma dos costumes, e a luz como garantia de discípulo honesto. O despertamento está em nossas mãos. Jesus nos espera,
estendendo a destra para nos guiar em direção a Deus. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 231, Felicidade relativa. Os espíritos errantes não têm a mesma condição espiritual. As suas posições na escala espiritual são muito